Eu fiz um comentário aqui no YouTube e no meu blog www.polibiobraga.com.br recomendando às pessoas que refletissem um pouquinho mais a respeito do que aconteceu no presídio lá em Manaus. Porque eu coloquei aqui para vocês que aquilo ali foram atos de barbárie. De modo que, na minha ótica, cumprimentar os presos que mataram os outros presos, dizer que é bom que se mate mesmo, na minha opinião, aquilo ali era de alguma forma homologar esse tipo de ato de selvageria, que vai contra todos os fóruns de civilização, né? Não foi para isso que durante milênios homens e mulheres se organizaram em sociedade, elaboraram leis e criaram finalmente o que nós chamamos aqui de Estado Democrático de Direito, que é exatamente o império das leis e não o império dos homens, né? No império das leis, que é o que vale aqui praticamente em todo o mundo ocidental, todo mundo, no Brasil principalmente, nesse império das leis não é o mais forte que manda, não é o mais violento, o mais truculento. Foi isso que eu coloquei aqui. Mas eu tive uma surpresa enorme, porque ao pé do comentário no YouTube e até no meu blog, de cada 10 opiniões de leitores ou de pessoas que me ouviram aqui, de cada 10 opiniões, 11 foram contra mim. O que eu li ali foram mensagens do tipo assim: aqueles asquerosos mereceram isso. Enquanto eles vierem se matando entre eles, é bom que se mate mesmo. Teve um leitor meu, ouvinte, que chegou a dizer: era bom que largasse uma bomba atômica, não apenas em cima daquele presídio lá de Manaus, mas em cima de todos os presídios, e já levar junto esses governantes corruptos e incompetentes aí que estão permitindo que essas coisas aconteçam. As coisas estão se radicalizando mesmo, e a gente até tem que compreender de uma certa forma essa reação, né? Eu mesmo teria que compreender isso aí, né? Eu já tive filhos assaltados, mulher assaltada, irmão assaltado, vizinho assaltado. Eu não consigo mais andar em Porto Alegre a pé uma única quadra, sem ser molestado. É praticamente impossível, né? Muito pouca gente hoje em Porto Alegre se atreve a sair de casa de noite, né? Quem tem um pouquinho mais de dinheiro chama um táxi ou contrata um Uber, mas não vai com o próprio carro, né? E muito pouca gente está saindo, muito pouca gente, né? Pessoas a pé, então, caminhando, e sair praticamente não se vê mais, né? A não ser alguns desavisados, mas não se vê mais. As pessoas estão encurraladas. O assunto central que domina qualquer conversa aqui no Rio Grande do Sul hoje, mas principalmente em Porto Alegre, não é mais futebol, nem mulher, é segurança. A gente vai em qualquer lugar, é um assunto dominante, né? E, no entanto, o que se percebe é que os nossos governantes, eles, do que menos tratam é de segurança, né? Agora mesmo foram eleitos novos prefeitos, e eu imaginava que a questão da segurança pública fosse dominar os debates eleitorais, e não dominaram. Eu imaginava que os novos prefeitos fossem logo de cara a anunciar providências na área da segurança pública, e não fizeram isso. Em Porto Alegre, o prefeito Marquesan Júnior sequer nomeou titular para a sua Secretaria de Segurança Pública, nem nomeou. Eu sei que você vai dizer para mim assim: não, mas segundo a Constituição, é dever e obrigação do governo estadual oferecer segurança pública. Eu não sei disso, é claro que eu sei disso aí. Ora, então por que eu estou reclamando dos prefeitos? Eu estou reclamando dos prefeitos porque eles podem fazer alguma coisa, nada os proíbe de fazer, pelo contrário, eles podem fazer, e muito. Se os governos estaduais não estão cumprindo o seu dever, a sua obrigação, não conseguem nos dar segurança, e se os prefeitos podem fazer alguma coisa para ajudar os cidadãos, e devem fazer, por que não fazem? A maior parte das prefeituras está numa situação, inclusive, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul,
muito mais confortável do ponto de vista financeiro do que a situação do governo do Estado. O governador Sartori recebeu uma herança maldita, desastrosa, pavorosa, do governo Tarso Genro. Está tentando reorganizar a administração pública estadual já há 2 anos e fazer ajustes fiscais, mas tem feito isso com enorme dificuldade. Os deputados na Assembleia Legislativa resistem o quanto podem a essa reorganização da administração pública estadual e o quanto podem ao ajuste fiscal. A opinião pública do Rio Grande do Sul mesmo encara com dificuldade isso aí. As corporações estão na rua todos os dias denunciando o governador e a sua equipe e acusando-os pelos maiores crimes do mundo. Quando, na verdade, os maiores crimes do mundo foram cometidos pelo governo que essa gente estava apoiando, o governo Tarso Genro. Eles não quiseram ver isso lá. Pelo contrário, quiseram pegar vantagem mesmo. Então, a situação das prefeituras, claro que é difícil também, mas é muito melhor. Então, apenas para finalizar aqui, eu queria dizer para vocês que eu vejo com alento, pelo menos, que o presidente Michel Temer, com toda a dificuldade que ele tem, um governo praticamente de transição, e que herdou uma herança maldita, pavorosa da presidente Dilma Rousseff, mas ainda assim, o que a gente percebe diariamente é que, em função dos acontecimentos, até com aquele bafo que aqui nem com bafo quente na nuca, aqui, né, as coisas não acontecem aqui no Rio Grande do Sul, nem com bafo quente. Mas, então, é com bons olhos que eu vi o presidente Temer nesta quinta-feira. Tinha gente que dizia, já devia ter falado antes sobre o caso de Manaus. Ora, por que falado antes sobre o caso de Manaus? Aqui está assim, está escrachado que aquele caso de Manaus ali, de responsabilidade do governador, que aquele governador é um pamonha, para falar o mínimo, né? Estava avisado do que ia acontecer, sabia do que ia acontecer, mas preferiu contabilizar dinheiro aí na sua campanha eleitoral de gente que está administrando lá, privadamente, os presídios, do que tomar as providências que devia ter tomado e não tomou. Né? O governo federal tem responsabilidade nesse caso? Claro que tem lá como tem em qualquer lugar também, como tem os prefeitos também. Né? Mas enfim, o presidente Temer então anunciou a liberação de recursos aí para este ano e para o ano que vem, no total de 1,8 bilhão de reais. Fala-se 1 bilhão e 200 milhões, 1 bilhão e 800 milhões. Se for 1 bilhão e 200 milhões, e não 1 bilhão e 800 milhões, ainda assim, esse valor seria praticamente 10 vezes mais do que a ex-presidente Dilma Rousseff colocou no penúltimo ano do seu governo, 2015. Que ela investiu aí em presídios alguma coisa como 115 milhões, não bilhões, milhões de reais. E no ano seguinte, isso em 2014, no ano seguinte, ela promoveu um corte de 85% e só alocou 12 milhões. Quer dizer, mais de 100 vezes menos do que o Temer está colocando agora. Né? E mais do que isso, o governo finalmente também anunciou, finalmente não, que esse governo está ali há pouco tempo, né? Tem 7 meses no total e 100 dias no total, um presidente efetivo mesmo, depois do impeachment, né? Mas anunciou já o Plano Nacional de Segurança, baseado em 3 eixos. Né? O primeiro dos eixos, que é o mais ambicioso deles e é imediato, vai ser executado com apoio, duvido que consiga, porque esses governos estão esgualepados. No Rio Grande do Sul vai ser aqui em Porto Alegre, Natal e Aracaju, né? Que são as piores situações. Né? Então, acho que dá para saudar assim com alguma alegria, algum conforto isso que o governo federal está anunciando, né? Porque são ações imediatas. Né? Acho que muito mais dá para fazer e deve ser feito, né? Principalmente pelos governadores. Enfim, senhores, eu volto amanhã.